Pois é, às vezes a gente não tem oportunidade de verificar que comete esse equívoco. E hoje eu trago para você como esclarecendo que esse é um grande benefício para que você observe. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ajudar a obter o engajamento e produtividade do seu time. Para quem ainda não me conhece, aqui é Rômulo Frota e hoje vamos para mais uma live que acontece às terças e quintas-feiras às 19 horas no Instagram, no perfil Rômulo Frota Oficial. Fica até o final se você chegou aqui agora, que eu vou trazer tema super interessante hoje, um tema super interessante onde muita gente realmente peca nesse tema, que eu vou trazer exemplos práticos de como melhorar a comunicação para aumentar a produtividade. Então fica aí, graças a essa maravilha, como eu já ressaltei, da tecnologia, eu estou podendo transmitir essa live aqui. No Instagram está sendo transmitida como se eu estivesse nesse momento transmitindo a live, mas na verdade é uma gravação. Eu estou fazendo isso realmente para não deixar vocês sem conteúdo na live que eu faço às terças e quintas-feiras às 19 horas. Quero que esse conteúdo chegue até vocês e para compensar que é uma gravação, eu prefiro ao vivo, né? Hoje é excepcional em razão do aniversário da aluna, mas eu prefiro ao vivo porque tem a participação das pessoas, participações sempre excelentes, e quando elas participam, e ainda bem que sempre participam, eu endosso sempre aquela frase que eu sempre falo, que o maior aprendizado é realmente com as pessoas. Então vamos lá, tem alguma coisa, se você é gestora ou gestor, eu te digo que tem algo que para você é bem mais prático do que a produtividade e bem mais eficiente, que é a questão da liderança. E para desenvolver a liderança a gente precisa de determinados pontos, a junção de determinados pontos que qualquer um pode aprender, eu te garanto. São simples, como os de hoje você vai observar exemplos práticos e simples do que a gente deve fazer com relação à comunicação, e quando você vir isso você vai dizer, meu Deus, mas que coisa simples, por que eu não implementei isso ainda? Ou então pode até dizer, poxa vida, isso é simples demais e não vai gerar efeito porque é muito simples, isso aí não vai adiantar. Então eu te convido a assistir até o final para que você observe se realmente faz sentido ou não. E eu sugiro e lhe peço também para que, assim como eu estou distribuindo conhecimento para você, e olha, é maravilhoso distribuir o conhecimento, eu gostaria que você também distribuísse esse conhecimento. Marca aí, pega o aviãozinho aí, clica no aviãozinho aí do Instagram e manda para as pessoas que você acredita que não tem uma comunicação tão efetiva. Pode mandar para o seu gestor também, para o time, porque é importante que todo o time também aprenda. Isso é bem interessante, porque se transforma na cultura do time, tá? Então, o que eu quero trazer hoje é algo que realmente muitos gestores pecam. Aliás, as pessoas como um todo, elas pecam nessa questão da comunicação, por detalhes que são realmente bem simples e muitas vezes a gente passa batido. Você pode até estar me perguntando, mas Rômulo, então quer dizer que a sua comunicação não peca nesse sentido? O que eu posso te dizer com garantia é que na grande maioria das vezes não peca. Por que eu posso dizer que na maioria e não 100% das vezes? Porque a comunicação também depende de como você está no momento. Se você está passando por alguma situação, algum estresse, algo que lhe tire do foco, você não vai ter atenção aos detalhes dessa comunicação. Mas é só um panorama breve, eu não vou entrar nesse tópico porque a gente vai abordar isso que eu estou falando agora, que depende do momento, em uma outra live que é mais profunda, mais complexa, mas eu vou trazer com exemplos mais práticos, bem fáceis de serem assimilados. Mas é interessante que todo mundo peca nisso. Mas quando se trata do gestor, o efeito colateral pode ser bem satisfatório, como também pode ser bem danoso, porque essa comunicação pode gerar trabalho errado, pode gerar improdutividade, pode gerar retrabalho, e nós vamos observar o porquê que gera essa improdutividade e esse retrabalho.
Ora, agora eu queria, antes de começar, de a gente iniciar, deixar claro que a comunicação que eu trago hoje, essa melhoria na comunicação é para aumentar a produtividade. Ela não é para aumentar o engajamento. Quero que vocês lembrem-se que a minha proposta com vocês é, você gestora e gestor, é te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. A de hoje, a comunicação de hoje é para obter produtividade. Você pode até estar me perguntando, está se perguntando aí, Rômulo, mas existe alguma diferença entre comunicação para gerar engajamento e comunicação para gerar produtividade? E eu lhe respondo que sim, com certeza. São momentos, são pontos, são lugares diferentes. São lugares diferentes que, obviamente, quando eles se interligam, ficam melhor. Mas, na verdade, eu falei lugares, mas é como se um fosse um lugar e o outro fosse o veículo. Por exemplo, a produtividade seria uma cidade que você quer chegar e essa cidade é bem longe, não dá para você ir a pé, ou você não tem condições de ir a pé. Para chegar nessa cidade você precisa de um carro. Então você precisa desse carro, você entra nesse carro e vai até a cidade. Então esse carro é um veículo para você chegar na cidade. Então é como se o engajamento fosse esse carro para você chegar nessa cidade. Porque senão você vai... Suponhamos que seja uma cidade que é longe, mas dá para você ir a pé com muito esforço. Com bastante esforço você chega lá. Mas você vai chegar lá provavelmente prejudicado fisicamente. Então, quando a gente atinge a produtividade sem o engajamento, às vezes a gente atinge com muito desgaste porque as pessoas não estão engajadas. Faz sentido para você? Então, comenta aí se faz sentido, para que depois as pessoas vejam, ou quem está vendo agora aí possa aprender também com o seu comentário. Porque, como eu já falei, aqui eu ensino baseado na minha teoria, na minha experiência de 20 anos, mas tem outras pessoas também que participam da live, os telespectadores, que comentam, e esses comentários muitas vezes são muito valiosos, que também ajudam as pessoas, complementam o entendimento que eu estou falando. Então, se você está vendo aí ao vivo, quer participar, pode comentar, que quem está vendo aí nesse momento, eu não vou poder ver o que é que você está falando, porque, como eu disse, essa live é gravada. Quem está chegando aqui agora, ressalto novamente que essa live é gravada, porque hoje tem o aniversário da minha filha, Luna. Será às 19 horas, que é o horário da live, que a gente faz às terças e quintas-feiras, no perfil Rômulo Frota, perfil do Instagram Rômulo Frota Oficial. Então eu tive que gravar essa live e transmitir para vocês. Mas vim com a obrigação de, como é gravada, transmitida ao vivo, mas gravada, uma transmissão de uma gravação, eu me comprometo a trazer o melhor conteúdo nesse sentido. Então, espero que seja bem útil para vocês. Então, como eu ia falando, são lugares diferentes, são lugares distintos. Manda aí, aproveita e manda um aviãozinho para quem não tem essa comunicação tão efetiva. E aí você pode estar me perguntando, mas Rômulo, por que então você não dá as duas ao mesmo tempo? Porque você não dá a comunicação para o engajamento e para a produtividade? Ora, eu não faço isso porque é muito conteúdo. E não sei se vocês observaram, mas nas terças e quintas, nas nossas lives, às terças e quintas às 19 horas, eu trago um assunto específico e tento não ramificar. Por quê? Porque eu tenho certeza de que quando a gente ramifica, fica muito conteúdo e fica cansativo e você acaba... aquela história da paralisia por análise. Tem tantas opções, você analisa tanto e acaba não fazendo nenhuma. Então eu trago pra gente aqui também. Quando são muitas opções, a gente perde o foco. Então eu quero focar em cada coisa para que você aprenda de uma forma mais efetiva e consiga também implementar. Então, se você vir lá nas outras lives, tem um tema para cada coisa, não amplio mais do que isso. E eu te garanto que se você pegar cada uma dessas lives, você escolhe os temas que tem lá. Se você pegar todas até agora, e junto com as outras que você vai fazer, pode assistir, eu te garanto que você vai dar uma elevação, vai dar um upgrade aí super efetivo no seu nível de gestão, no seu nível de liderança. Pode confiar no que eu estou dizendo e verifica lá as outras lives. Mas enfim,
Então, é muito conteúdo, eu não quero dar essas duas coisas. Mas então, Rômulo, por que você não começa com o engajamento? Já que o engajamento é tão importante, o engajamento vai fazer com que essa produtividade seja tanto para curto prazo, médio e longo prazo, e com menos desgaste. Ora, eu vou explicar usando uma analogia de uma guitarra que eu tenho aqui. Já faz um bom tempo que eu não toco guitarra, porque a guitarra é uma guitarra muito boa, eu gosto de tocar nessa guitarra, mas ela está com as cordas já velhas, bem usadas, e quando a gente vai solar, quem toca guitarra aí sabe, quando a gente sola não desliza bem. Eu posso até usar um líquido que tem lá, que fica ameniza o desconforto, mas não é a mesma coisa. Ela está lá. Se eu quiser tocar essa guitarra, eu vou lá e toco. Mesmo do jeito que ela está, dá para tocar razoavelmente bem, vai ser desconfortável, mas dá para desopilar. Música é muito importante para a gente também, é uma das inteligências que fazem parte aí das múltiplas inteligências, outra vez a gente fala sobre isso. Mas enfim, é como se a produtividade agora para vocês, porque assim, tem times que produzem, tem gestores que conseguem, estão ali tentando pelo menos atingir uma produtividade ou melhorar a produtividade, não estão conseguindo, mas estão num caminho. Então é como se a produtividade, a boa produtividade, ou então a melhoria da produtividade seria eu ir pegar minha guitarra, levar no luthier, pedir para ele trocar as cordas. Por que você não troca, Rômulo? Porque ela tá bem, já está um pouco suja, desgastada, tenho que dar uma geral. Então levar para o luthier, dar uma geral na guitarra, trocar as cordas, regular, trazer para eu tocar. Então isso seria a elevação da produtividade. Mas você já está com a sua guitarra aí, a sua produtividade já está caminhando, boa ou má, com as cordas enferrujadas ou não, dá para você tocar. Então, esse engajamento seria eu pegar a guitarra, ter a motivação para eu pegar a guitarra, levar no luthier. Isso significaria que eu estaria realmente engajado com esse propósito de, olha que coisa interessante, eu estaria engajado com esse propósito de pegar a guitarra, com o propósito, aliás, de tocar, perdão, engajado com o propósito de tocar, eu pegaria a guitarra, tocar com qualidade, pegaria a guitarra, levaria no luthier, faria o que ele tem que fazer e traria e tocaria, alcançaria a produtividade elevada como eu gostaria, porque eu tive esse engajamento. Eu peguei a guitarra e levei no luthier. Só que a gente sabe, eu sei, você sabe, de acordo com o exemplo que eu estou lhe dando, que para eu pegar a guitarra e levar no luthier, tem um investimento de tempo, de dinheiro, de energia. Eu vou deixar de fazer algumas coisas. O tempo que sobrar, para iniciar, eu vou ter que eleger um tempo, entre aspas, de sobra para fazer isso, para pegar a guitarra e levar no luthier. E ou eu espero, ou então depois eu vou ter que ir em outro dia, já aproveitar um, entre aspas, tempo de sobra para ir lá no luthier de novo para pegar a guitarra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para você que já está caminhando aí rumo à produtividade, essa live é para te ajudar a melhorar essa produtividade. Porque se você não está conseguindo a produtividade como você quer, há uma grande probabilidade de você não ter conseguido o engajamento ainda. Mas quero te dar logo esse roteiro para produtividade, porque você já usa a guitarra do jeito que já está aí. Faz sentido para você? Você já toca do jeito que ela está. E depois que você pegar isso e implementar e der uma melhoradazinha nessa produtividade, talvez ainda faça mais sentido para você, agora depois que você tocou, sentiu o gostinho de que o som, de você desopilou tocando a guitarra, o som foi bom, mas você agora ficou com vontade de ter um som melhor, talvez agora faça mais sentido para você, depois disso, você pegar a guitarra e levar no luthier. Ter mais engajamento para pegar a guitarra e levar no luthier. Então, agora que você vai implementar isso, eu espero, assim eu espero, vai sentir o resultado e aí depois você vai ficar com um gostinho e vai dizer, poxa vida, deu certo. Então, agora eu quero aprender sobre a comunicação para o engajamento. Porque eu não quero que essa produtividade aqui que a gente atingiu, essa melhora, independente do nível de melhora que teve, essa melhora eu quero que ela seja sustentável, tanto para o médio e para o longo prazo. Então, agora vou aguardar a live sobre o engajamento. E depois eu trago a live sobre o engajamento. Faz sentido para vocês? Então,
Você pode também estar agora se perguntando, mas qual é o benefício que eu vou ter com essa live de hoje? Qual é o benefício? Se não tiver ficado claro para você ainda esse benefício, para algumas pessoas acredito que tenham ficado claras, mas para você é o seguinte: a guitarra está lá, a guitarra está lá. Agora, voltando ao mesmo exemplo da guitarra, a guitarra está lá. Eu não sou guitarrista profissional, sou amador, só toco de vez em quando. Então essa guitarra, do jeito que ela está lá, eu posso pegar e tocar, certo? Do jeito que ela está lá, sem levar para trocar corda. Mas se eu fosse um profissional, um guitarrista profissional, eu não tocaria de forma nenhuma com aquela corda. Os músicos da banda não iriam aceitar eu tocar com aquela corda, porque eles sabem, e eu saberia também, que o desempenho seria horrível. Porque eu não iria deslizar os dedos corretamente, enfim, o som não sairia bonito como uma corda nova, um encordoamento novo. Então, se eu fosse um profissional, eu teria que trocar aquelas cordas. Você é como se você fosse o profissional da guitarra. Você precisa melhorar a sua comunicação. Se você não tiver uma comunicação boa, obviamente, você precisa melhorar a comunicação porque você é o músico profissional. A produtividade do seu time depende disso. A sua produtividade depende disso. E mesmo que você tenha comunicação boa, você pode pecar em muitos detalhes. Eu conheço pessoas que têm uma comunicação boa, falam bem, mas na hora de escrever, acreditem, na hora de escrever, a comunicação fica reduzida talvez para 30% do que é a comunicação falada. Então, assim como existe a diferença da voz falada para a voz cantada, pois é, existe a diferença também da comunicação falada para a comunicação escrita. Algumas pessoas se comunicam bem falando, mas não se comunicam bem escrevendo. E eu conheço várias, independente do nível, conheço pessoas já formadas, conheço pessoas com mestrado, enfim, independente do nível de graduação. Eu estou colocando essa questão da graduação só para você ver que é importante, porque tem gente que pode ser que você tenha pós-graduação, mestrado, e você vai pensar, não, mas isso aqui é um detalhe que eu não cometo esse detalhe. Pois é, às vezes a gente não tem oportunidade de verificar que comete esse equívoco. E hoje eu trago para você como esclarecendo que esse é um grande benefício para que você observe sobre a sua comunicação, tá? Sei que tem gestor que, assim, como é que eu posso dizer? Quanto mais graduado, quanto mais elevado for o nível de graduação do gestor, mais resistente ele vai estar com relação ao tema que eu estou trazendo hoje. Pode ter certeza, se você for um gestor que já tem mestrado ou doutorado, você deve estar se perguntando aí agora, nesse momento, ou então se questionando, não faz sentido eu assistir essa live porque essa comunicação eu não peco. Porque isso é normal das pessoas que, quanto mais elevado o nível de graduação, mais resistentes são a detalhes que parecem óbvios, mas porque a pessoa não se permite que alguém chegue de fora e diga, olha, essa comunicação aqui poderia ser melhorada. Acreditem no que eu estou dizendo, eu, Rômulo, falando para vocês, porque eu conheço várias pessoas assim, muitos amigos, tenho muitos amigos assim com elevadas graduações e alguns deles agem dessa forma e sem maldade, obviamente, mas quando a gente pode, a gente se alinha e a gente esclarece sobre esse tipo de comunicação. Então, você pode dizer, eu não preciso desse tema porque eu falo para o meu time, eu falo ao vivo, depois eu gravo e ainda envio a mensagem por aplicativo. Vocês fazem isso? Quando eu posso, Rômulo, quando eu posso, eu faço isso. Quando eu posso, eu faço isso. Eu acho isso excelente. Se você faz isso, eu considero isso excelente e eu sugiro que você continue fazendo. Porém, contudo, todavia, entretanto, você precisa ter certeza que a sua comunicação está
está no caminho que você quer que o objetivo seja, né? Você está levando o seu time ao objetivo que você deseja, realmente. E não colocar, por exemplo, na comunicação gravada que o time entenda que é para ir para o destino A, na comunicação ao vivo que o time entenda que é para o destino B, e na comunicação escrita que o time entenda que é para o destino C. Você deve estar se perguntando, isso é impossível de acontecer. E olha, eu te garanto, isso não é impossível de acontecer. E outra coisa que eu te digo e te garanto, é super possível de acontecer. E aí, para ficar mais sedimentado, eu te garanto, é comum acontecer. Pois é comum acontecer. Vez por outra, eu vejo coisas desse tipo, porque assim, quando a gente se atenta a esses detalhes, quanto mais a gente monitora esses detalhes, mais a gente fica especialista nele. E não sou só eu que estou falando isso. Não acontece só comigo. Eu me tornei especialista em determinadas coisas porque eu me foquei nessas determinadas coisas. Mas qualquer um pode fazer isso. Qualquer um que se dedica, se foca em uma determinada coisa, não precisa de uma inteligência, de uma super inteligência para isso. Qualquer pessoa que se foca nisso, por exemplo, se você vai lixar uma parede, se você começa lixando uma parede hoje, vai lixar uma porcaria. Mas depois de vários dias lixando a parede vai ficar interessante. Se você é especialista em observar paredes que estão lixadas para verificar se tem alguma falha, você vai deixar passar várias falhas nas primeiras vezes. Mas depois de um tempo você vai perceber as falhas que a olhos que não têm essa experiência ficariam imperceptíveis as falhas, mas você observa. Então, o que eu quero dizer é que essas falhas, muitas pessoas, como é que eu posso dizer, essas pequenas falhas na comunicação, falhas mesmo, elas não são observadas pela grande maioria dos emissores. Então, quero deixar bem claro isso, que é interessante esse esquema de você mandar gravado, ao vivo e escrito, é super interessante, mas você precisa garantir que a comunicação está sendo clara para o time. E aí você pode até estar se perguntando, ou então questionando, ou escreve aí se tiver disposto a escrever, se tiver interesse, que é o seguinte, meu time é composto de pessoas bastante inteligentes, então eu não preciso ser específico porque para um bom entendedor poucas palavras bastam. E aí eu queria que você entendesse o seguinte, que você gestora, você gestor, você não é o mundo, você não é o planeta Terra. E eu estou falando isso porque, obviamente, eu tenho 20 anos de gestão e no início, eu não sei se a maioria é assim, eu acredito que a grande maioria é assim, ou pelo menos uma boa parte, a gente não se acha nem o planeta não, a gente se acha o Sol no meio do sistema solar. E a gente acredita que o pensamento da gente, a intenção da gente é como se fossem os raios solares, que atingissem os planetas mais próximos. Então, é como, às vezes a gente acredita que basta uma pequena palavra, tem aquele ditado, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Pois é, isso aí é um grande equívoco. Não caia nesse equívoco, você não pode cair nesse equívoco. Seja específico, seja claro, combinado não sai caro. É um ditado antiguíssimo, mas que funciona muito bem. Combinado não sai caro. Então seja específico para o seu time. Você não é o mundo. As pessoas precisam entender. E tem gestor que ainda faz o seguinte, que é, olha, super correto. Eu defendo super isso daí. Eu pergunto se a pessoa entendeu. Eu já perguntei muitas vezes. Mas hoje em dia quase não há essa necessidade. Mas aqui é um ponto mais complexo que eu quero trazer daqui a pouco para vocês. Mas tem gestor que pode argumentar, não, eu não preciso disso porque eu pergunto se a pessoa entendeu. Em uma outra live que a gente vai falar sobre a comunicação para o engajamento, eu vou tratar sobre isso de uma forma ainda mais aprofundada, porque às vezes a pessoa diz que entendeu, mas não entendeu. Mas a gente vai trazer uns exemplos aqui. Então, eu vou trazer agora, a partir de agora, exemplos práticos. A partir desse momento agora da live, vou trazer exemplos práticos. Vou trazer a questão
do entendimento desse ponto de que o gestor, uma das objeções de alguns gestores é não preciso disso porque não preciso me atentar ao nível de comunicação porque eu pergunto se a pessoa entendeu. Então esse ponto eu vou trazer para o finalzinho da live, mas agora a gente já vai entrar num esquema prático. Eu vou trazer um esquema prático de linguagem, um exemplo que eu espero que seja útil para vocês e seja também de fácil assimilação, que é o seguinte. Suponhamos que haveria uma reunião hoje. Suponhamos que nós estamos agora pela manhã e a reunião seria à tarde, às 14 horas, por exemplo. Então, eu gestor, decidi que houve alguma coisa que a reunião não vai poder acontecer e eu chego para um colaborador ou para uma colaboradora e digo, por gentileza, aí eu vou dar uma pausazinha aqui para explicar o seguinte. Você vai precisar usar a linguagem do seu time, a linguagem do seu grupo. Ah, existe isso, a linguagem do grupo? Claro, claro que existe. Claro que existe. Já pensou você, um exemplo, vamos usar um exemplo assim bem caricata. A linguagem que um advogado vai ter para com um desembargador, por exemplo, ou com um juiz, vai ser obviamente diferente de uma linguagem que um treinador de futebol vai ter com os seus colegas ali de preparação física, por exemplo. Então, para cada time, para cada grupo, há uma linguagem. Então você vai saber qual é a sua linguagem. Suponhamos, por exemplo, que você vai querer usar, vamos supor que você é da minha idade, tem 49 anos e tem colaboradores de 20 anos. Então, 20, 22, 23 anos. Então, como é que você vai utilizar exemplos do Chacrinha? Vai falar em troféu abacaxi? Alô, alô, Terezinha? Eles não conhecem o Chacrinha. Se eles gostarem de filme, eles devem ter visto um remake do Chacrinha em algum lugar, mas eles não viram o Chacrinha. Eles não sabem quem é o Chacrinha. Então, Lombardi. Tem jovem que não sabe quem é o Lombardi lá do Silvio Santos. Então eu lembro, por exemplo, de uma amiga que tinha um namorado, que esse namorado não aparecia nos eventos de família. E ela contando para as amigas, para a gente, nós estávamos perto, e ela contando para as amigas, dizendo que a família chamava o namorado dela de Lombardi. E as amigas disseram, o quê? Lombardi. O que é isso? As amigas perguntaram o que é isso. Ou seja, elas eram bem mais novas e não sabiam o que era essa referência. Então, as referências são diferentes, aí você vai, obviamente, é um detalhe importante que também a gente vai trazer lá na live de comunicação para engajamento, para aumentar o engajamento. Isso aqui foi só uma pinceladinha, mas para você ter um detalhe que esse exemplo que eu trouxe aqui, com essa linguagem que eu estou usando, pode ser que seja incabível para o seu grupo, tá? Pode ser que não dê certo para o seu grupo. Então adapte aí com a linguagem que você acredita que seja mais viável para o seu grupo. Então, olha que exemplo. Por gentileza, informe que não... Nesse caso da reunião, lembram? Vou voltar aqui. A gente está de manhã e teríamos uma reunião à tarde, às 14 horas. Por algum motivo, essa reunião não vai acontecer. E eu chego para alguma colaboradora ou colaborador e peço o seguinte, por gentileza, informe que não haverá mais reunião sobre o assunto. Olha só que coisa interessante. Não sei se você percebeu, mas essa frase, por gentileza, informe que não haverá mais reunião sobre o assunto, ela pode ser interpretada da seguinte forma. Não vai mais haver, de forma alguma, uma reunião sobre esse assunto. É como se... Aí o que acontece? A pessoa pode... O seu colaborador, o meu colaborador, pode passar essa mensagem para as pessoas que iriam para a reunião e, obviamente, algumas delas, ou no pior caso, todas elas, poderiam interpretar que não vai ser mais tratado daquele assunto, não vai ter mais reunião para tratar daquele assunto. Era como se eu dissesse, poderia ser interpretada como se eu dissesse, olha, eu não quero mais tratar sobre esse assunto. O que iria acontecer, obviamente? Se fosse do interesse dessas pessoas, essa reunião e esse assunto, a tratativa desse assunto, elas obviamente iriam mandar vários e-mails, quer dizer, cada um ia mandar um e-mail, mas somando iam ser vários e-mails, que um colaborador iria ler os e-mails e iria, olha só que improdutividade, que retrabalho, que trabalho desnecessário. Essa colaboradora ou esse colaborador,
precisaria abrir esses e-mails, ler os e-mails, depois chegar para mim e dizer, olha, Rômulo, eles estão perguntando se não vai mais haver essa reunião. Não vai mais haver essa reunião. Aí eu teria que também abdicar do meu tempo para explicar, não, mas você não entendeu, então questionar, você não entendeu, e a colaboradora ou colaborador iriam dizer, eu entendi, você disse que não iria mais, você me pediu que eu informasse que não haveria mais reunião sobre o assunto, e foi isso que eu falei. Então, uma outra forma de dizer que talvez gerasse menos prejuízo. Por gentileza, informe que a reunião será adiada. Olha que diferença grande, mas ainda bastante limitada. Por quê? Porque essa colaboradora ou esse colaborador iriam novamente receber e-mails perguntando o quê? O que é que vocês acham que eles iriam perguntar? Por gentileza, esse adiamento será para quando? Faz sentido para vocês? E olha que trabalho desnecessário. Vocês estão vendo, como a gente falou em uma das lives, na live anterior, na terça-feira passada, que às vezes a pessoa trabalha muito e produz pouco. Esse é um exemplo. Você fez a sua colaboradora ou o seu colaborador trabalhar muito, mais do que o que deveria trabalhar, produzindo pouco, porque ela vai deixar de produzir algo que fizesse sentido para estar investindo um tempo desnecessário em estar respondendo esses e-mails. Agora, como é que seria interessante a gente modificar esse e-mail para ficar mais adequado, para gerar menos retrabalho ou talvez nem gerar retrabalho? Olha que coisa simples, que a gente não se observa, que a gente não percebe na prática. Por gentileza, informe que a reunião marcada para hoje sobre o assunto tal será adiada para o dia tal às X horas. Informe também que a pauta será a mesma, a pauta da reunião será a mesma. Ou informe que haverá mais esses pontos a serem acrescentados na pauta da reunião. Faz sentido para vocês? Faz sentido que isso é super simples de se fazer? Foram só detalhes que passaram despercebidos. E o que é que eu queria pedir para vocês de atividade de casa? A gente ainda vai continuar aqui, ainda vou trazer orientações para vocês, mas nesse ponto eu queria que vocês, como atividade de casa, não só você gestora ou gestor, mas você profissional, você avalie esses pontos na sua comunicação a partir de amanhã. Se os laços estão realmente apertados da forma correta. Ok? Então, as minhas orientações para vocês, baseado na minha experiência, baseado na teoria, mas principalmente na minha experiência. Eu pergunto se a pessoa entendeu. Eu costumo perguntar. Lembra que eu disse que a gente iria falar sobre essa questão mais no final. Eu pergunto se a pessoa entendeu, porque algumas vezes é realmente preciso confirmar. Principalmente se você já percebeu que, por mais que você tente melhorar a comunicação, o time ou um membro do time, porque assim, se você está tentando realmente lapidar a comunicação e vem lapidando e ainda persiste o erro, pode ser que você não esteja lapidando da forma correta. Mas, se você estiver realmente aperfeiçoando essa comunicação, isso não evita 100% de que pelo menos um dos membros do time tenham dúvida ainda. Então isso pode acontecer, por isso que se acontecer isso repetidas vezes com um membro do time, eu sugiro que você realmente confirme. Mas confirme mesmo, tenha inteligência emocional para isso, para confirmar. Porque alguns gestores, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não vou confirmar não, porque parece chato, parece feio eu perguntar se a pessoa entendeu, parece que eu estou chamando ela de burra. Olha, isso é insegurança. Isso é insegurança. É um dos pontos que a gente vai trabalhar na inteligência emocional, quando a gente começar a trabalhar a inteligência emocional. Mas, por enquanto, você precisa saber que nós vamos trabalhar isso na inteligência emocional, mas isso é insegurança, que nós vamos tentar modificar. Mas saiba, por enquanto, que a insegurança, você não precisa dessa insegurança. Lógico, você vai falar da forma correta, depois a gente vai trazer em outra live, mas você precisa confirmar se realmente você está melhorando a comunicação, está fazendo o máximo que pode e existe pelo menos um membro do time que não está entendendo, não está absorvendo,
é preciso que você pergunte. E eu, na verdade, eu costumo fazer isso independente do membro do time captar, ter certeza que ele captou ele ou ela captou a mensagem. Eu costumo realmente fazer, e o que acontece é que o time já está acostumado. O meu time já está acostumado com isso. Então já virou meio que um padrão da gente. E olha que interessante, eles repetem isso. A gente repete isso agora porque vira um padrão, é natural, é normal. Por isso que é interessante esse tipo de disseminação do conhecimento, disseminação desses comportamentos, porque naturalmente, por causa dos neurônios espelhos, né, os neurônios que a gente tem em uma determinada parte do cérebro, a gente modela os comportamentos. Isso é tranquilo, tá? Então, algumas vezes a gente precisa confirmar porque ou você não falou bem, ou você falou bem e a pessoa estava ali voando, por algum motivo ela estava voando, tem algumas pessoas que ficam assim realmente, e algumas vezes é porque ela fica voando porque você não usou o canal correto. Às vezes a pessoa é visual e você está conversando com ela quando ela está escrevendo alguma coisa ou olhando para uma outra coisa, prestando atenção em outra coisa. Então o que é o canal predominantemente visual? São pessoas que prestam mais atenção em algo se elas estiverem olhando para esse algo. É eu falando aqui, a pessoa está olhando para mim, aí ela assimila melhor. Se eu for falar com uma pessoa que é visual e ela estiver olhando para um outro lugar, há uma grande probabilidade de ela não estar absorvendo realmente o que eu falei. Então é interessante detectar esse canal, nós vamos abordar isso também em uma das lives, já abordamos, já falamos algumas vezes nas anteriores, mas era fazendo parte de outros temas, depois a gente vai tratar especificamente disso. Então, enfim, voltando. Ou então você falou bem e a pessoa não estava voando, você usou o canal auditivo correto, mas ela não estava em um momento cognitivo bom. Ela não estava em um bom momento cognitivo. O que é isso, Rômulo? Lembra que eu falei que às vezes a gente não tem uma boa comunicação simplesmente porque no momento tal a gente está passando por alguma dificuldade, ou emocional, ou psicológica, está muito estressado, agoniado, enfim, alguma questão está fazendo com que a gente perca a qualidade nessa comunicação, na emissão. Pois é, essa mesma dificuldade acontece, se a pessoa estiver nessas situações dificultosas, acontece também para o receptor, para a pessoa que está ouvindo o que você está falando. Então, se ela não estiver num momento bom, se ela não estiver em um bom momento de assimilação, que pode acontecer por vários motivos, e mais uma vez eu trago o ponto lá, um gancho com o que a gente já falou, que é interessante você monitorar o time para saber se a pessoa que você está falando, ela está bem para entender o que você está falando. Aí alguém radical pode dizer, não, se não está bem para entender o que eu estou falando, tira do time. Não é assim. Aquela pessoa pode ser um excelente profissional e em 1 ou 2 dias, no universo de 1 ano, a pessoa não esteve bem para entender o que você estava dizendo. Então não faz o menor sentido você descartar alguém que em 2 dias, em 1 ano, não esteve cognitiva bem para entender o que você falou. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Então, confirmem se a pessoa entendeu, não tenha medo, não tenha receio. E eu sugiro a redundância, eu particularmente sugiro a redundância. O que é a redundância? É você falar a mensagem e depois repetir a mensagem de uma outra forma. Dizer a mensagem no final, por exemplo, dizer, ou seja, tal, 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 tal. E olha, mais uma vez eu ressalto como isso é fascinante, você fomentar essa cultura no seu time. Os membros do meu time, alguns fazem isso também. Hoje em dia eles fazem, alguns fazem até melhor do que eu. Alguns fazem melhor do que eu. Olha que coisa maravilhosa. Alguns fazem melhor do que eu. E quando eu vejo assim, poxa, eu fico admirado e fico contente, satisfeito e, sabe, não porque necessariamente a pessoa aprendeu comigo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que tenha aprendido por outros meios, mas eu fico satisfeito em ver que tem pessoas ali também buscando a melhoria nessa comunicação. Então, vou trazer aqui para a gente finalizar um exemplo prático daquela história da reunião no seguinte sentido. Observem. Por gentileza, aqui eu escrevi, estou acompanhando aqui. Por gentileza, informe que a reunião marcada para hoje sobre o assunto tal será adiada para o dia tal, às X horas. Isso é você falando delegando, pedindo para uma colaboradora ou um colaborador seu passarem, por exemplo, um e-mail com esse texto. Então, voltando. Por gentileza, informe que a reunião marcada para hoje sobre o assunto tal será adiada para o dia tal, às X horas. Informe também
que a pauta será a mesma, ou informe que haverá mais esses pontos na pauta da reunião. Ponto. Ou então vírgula. Ou seja, isso ainda fazendo parte da mensagem que você pediu para a colaboradora, tá? Você dizendo para ela ou para ele, ou seja, fulano, esse tema ainda será tratado exclusivamente em reunião. Só não será hoje, como antes havíamos marcado, mas ainda ocorrerá essa semana. Então você ali, essa mensagem, que não é essa mensagem que vai no e-mail, essa mensagem é a mensagem que você está dirigindo à colaboradora ou colaborador que vai enviar esse e-mail. Então ali você não deixa as pontas ali de fora, né? Você conecta tudo para não haver dúvida. Você diz que será exclusivamente tratado em reunião, ou seja, não vai ser tratado por WhatsApp, não vai ser tratado por e-mail, as pessoas não precisarão ligar para vocês. Aí a pessoa, o colaborador que você pediu, vai adaptar isso, pode até revisar, eu sugiro até que revise. Quando é algo muito importante, eu sugiro que haja essa revisão do texto. Então, vai ser tratado exclusivamente em reunião, por nenhum outro canal. Ela só não acontecerá hoje, como nós havíamos marcado, mas ela ainda ocorrerá e será essa semana. Então as pessoas já sabem que não demorará, será ainda essa semana. Então é importante, e como eu disse agora no finalzinho, revisem quanto mais importante for o tema, quanto mais importante for a situação, quanto maior for o impacto dessa situação, mais importante mais fundamental é que vocês peçam para outras pessoas do time revisarem. Isso mesmo, você gestor ou gestor, depois de feito o texto, seja você que fez ou seja um outro membro do time, peça para que outros membros do time, você lê e pede para outros membros do time lerem também, para ver o que foi que vocês perceberam, ver se está correto, se o entendimento está bacana. Isso faz todo sentido para mim, espero que faça para vocês, pode dizer aí se faz ou não. E isso ajuda a não ter retrabalho, ajuda a diminuir ou zerar a improdutividade, pelo menos com relação a isso, a essa delegação. E verifique realmente essa questão, se a pessoa entendeu, e com o tempo o time vai adotar esse padrão, como eu já te disse, não é uma questão filosófica de as pessoas modelarem as outras por N questões aí, abstratas, subjetivas, não. A gente adota realmente os padrões das pessoas que a gente está perto por causa dos neurônios espelho. O cérebro da gente é modelado para isso, não é nada subjetivo. O mecanismo cerebral que nós temos, os neurônios espelhos fazem, dentre várias outras coisas que os neurônios espelhos são responsáveis, um deles é modelar as pessoas que a gente convive. Não é à toa que às vezes as pessoas falam com o mesmo sotaque, ou às vezes até o timbre da voz fica parecido, a forma de andar, enfim, são várias as situações, mas por hoje é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, eu ressalto que a live de hoje foi gravada excepcionalmente, as outras não serão assim, serão ao vivo. Nesse momento agora, se tudo correr bem, eu espero que tudo corra bem, neste momento agora, enquanto você vai estar assistindo essa live, eu não estarei aqui onde a filmagem mostra que eu estarei no aniversário da minha filha, da Luna, aniversário de 5 anos, e espero que tenha sido satisfatório para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, podem me mandar no inbox, lembrando que a gente retorna na próxima terça-feira, as lives são às terças e quintas às 19 horas, no meu perfil do Instagram, Rômulo Frota Oficial, e preferencialmente às segundas-feiras às 5h43 da manhã, eu entro no ar com o projeto 543, que é um podcast em que eu faço essa gravação sem participação das pessoas, a transmissão, aliás, eu transmito ao vivo, realmente, em tempo real, e o áudio dessa transmissão vai para o podcast 543, projeto 543, que está no Spotify. Mas uma notícia que eu acho interessante, que eu espero que seja útil para vocês, é que o áudio de todas as lives, não só do projeto 543,
O áudio do projeto 543 é um pouco mais elaborado, porque tem o microfone específico e tem o fone de ouvido, eu vejo aqui a equalização, então a qualidade do áudio é realmente melhor, mas espero que essa daqui também esteja satisfatória. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que se você quiser ou precisar ouvir somente os áudios, porque às vezes as pessoas não podem ficar com o celular realmente ligado para assistir o Instagram. Então, há a possibilidade de você deixar o celular bloqueado, com a telinha ali desligada, e com o fone de ouvido você ouvir o conteúdo das lives enquanto você faz algo que possa, né, realmente, obviamente, espero que você não vá dirigir ouvindo os áudios, tem gente que faz, mas fiquem à vontade. Eu não recomendo, mas cada um sabe o que faz. Enfim, então, os áudios de todas as lives que eu tenho feito estão já, a de hoje também vai, daqui para amanhã ela vai, pro Spotify no projeto 543. O link está na minha bio, em um dos favoritos da bio tem um link lá, e eu espero que ajude, porque é mais uma forma de que, se você não puder assistir olhando para o celular, você pode ouvir só o áudio com o celular desbloqueado. Então, espero que tenha sido proveitoso para você. Muito obrigado pela companhia. E se você pôde assistir agora na transmissão, nesse momento, obrigado. Se você só vai assistir depois também, obrigado. E se for só depois, espero que você fique até o final, do início até o fim da live, porque realmente são temas importantes, bem relevantes, que na prática fazem uma diferença enorme. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem e até terça-feira às 19 horas. Um abraço.